Se você chega com um sócio lá que fica dando tapinha, não, é isso aí, não, beleza. Cara, você acha que você tá acertando tudo, que você é um semideus. E você não erra nada. Não, cara, você tem que pegar o cara contraditório, o cara que te questiona, o cara que... Poxa, mas peraí, faz sentido isso aí? Porque você se prepara para chegar lá. Fala galera, seja bem-vindo ao WePlanCast, o podcast semanal da WePlan. Aqui vamos falar sobre imóveis planejados, inovação, gestão e empreendedorismo. Nossa missão é trazer um conteúdo relevante, direto, sem meias palavras. Todos a bordo? Então vamos nessa. Fala galera, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlanCast. Eu sou o Johnny Benetti e vou conduzir mais essa conversa hoje. Aqui do meu lado, Renan. E aí pessoal, bora aí para mais um podcast. Renan, líder de negócio da WePlan. Aqui do meu outro lado, Ismael. Agora fiquei até com vergonha. Ismael, head de expansão da WePlan. Quem tá aqui com a gente também é o Diego. E aí galera, tudo bem? Aqui é o Diego, líder de projetos da WePlan. Tem que o Diego tá sem microfone, ele tá com um negócio diferente. Aqui o microfone é diferenciado, né? Estamos evoluindo o equipamento. Nós tiramos o microfone dele, colocamos uma lapela ali pra... Por que isso, Johnny? Tem alguma diferenciação assim na mesa? É porque eu sou especial. Ele tem muitas horas de gravação, ele conquistou uma cadeira diferenciada, ele disse assim, não, eu não quero, eu quero estar com as mãos livres agora. Não quero mais ficar segurando o microfone. Fala então com as mãos. Ele ganhou esse poder aí. Entendi. E galera, hoje temos um convidado, então, quero que o Renan aí faça as honras e apresente quem você trouxe para a conversa. Beleza, cara. Hoje nós temos um convidado mega especial, Cadu, Caduzeira no WhatsApp, né? Quando conversa no WhatsApp. E hoje eu fiquei sabendo que é o Pedro Ricardo Filho. Olha só, né? Tudo a ver, né, com o Cadu? Diferenciado. Então, cara, Cadu, obrigado aí por ter aceito aí o convite, né? Por participar aí com a gente nesse bate-papo. E o Cadu é um... Cara, você tava pensando onde é que foi que a gente se conheceu, mas foi nos negócios aqui, né, Cadu? Sim, eu fiz parte, né? Eu integrei a nós. Foi no dia a dia, então. Alguns anos atrás, né? Então, provavelmente você já tenha sido nesse momento. Já conectou nós com uma indústria no início da WePlan, já conectou aí com outros negócios, tá sempre no meio. Então, já fomos à formatura do Leandro aquela vez também, né? Na formatura, a gente foi... Derramos o pé na jaca lá, tomamos amigo. Todas. A gente foi na Rango Beer também, nessas épocas... Aquelas épocas boas que não existia pandemia, né? Você não tinha que sair de máscara. Era boa. Então é daí, cara. Bom, então dá pra perguntar aquela perguntinha básica que a gente sempre faz. Quem é o Cadu na fila do pão ou melhor, na fila da cervejaria? Pode ser? Qual que é e olha só que cômico, cara. E eu não gosto de cerveja. Olha só. Eu acompanho. É engraçado isso, né? O pessoal acha até estranho. Fala, pô, o pessoal tá sempre no rolê, vamos dizer assim, pra lá e pra cá, tomando uma cerveja, mas eu não gosto. Olha só que cômico. Mas eu aprecio, somos dois. Eu também. Alcoólatra passivo, não? Vai bem. Somente sob companhia, né? Exatamente. Mas meu médico aceitou que eu também não, estivesse acompanhado. Eu só bebo quando saio, mas saio. Não, mas é realmente só mesmo como de vez em quando, enfim. Mas Cadu, qual é a tua fila preferida? Olha, boa pergunta. Não tem. Mas antes disso, né? eu queria falar assim, eu queria realmente fazer uma coisa, né? Falar que eu sou o head de expansão da WePlan. Olha aí. Eu morria de vontade de falar isso, cara. Quando eu escutava lá nos podcasts, bonito, né? É fantástico, cara. Cara, demoramos pra Por caramba. isso que o nosso É diferenciado. head aqui ficou todo sem jeito, né? Ele ficou emocionado. O Isma parou, né? Ele falou, pô, não vou falar que... Vê o risadão dele, vocês precisam ver, cara. É que não é só falar, né? É o jeito, né? Exato, é a pegada. Né? E detalhe, cara, o cara fala head de expansão da WePlan, é 12x de valuation. Não tem. Certeza. É na hora já... Os múltiplos. Nossa, já é unicórnio, velho. Mas enfim. Modéstia à parte. Bom, vamos lá. Qual fila que o Cadu usaria, né? Eu acho que é a fila do parquinho de diversões com a molecada. Talvez seja essa a fila que o Cadu mais gosta de curtir. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Ricardo Filho, vulgarmente conhecido como Cadu, né? Todo mundo me conhece como o meu apelido. E tem uma família maravilhosa, tem a Carol aí, a minha esposa, que é parceirona, né? Eu sempre falo assim, se você quer que o casamento dê certo, case com uma pessoa que seja sua amiga também, né? Que seja parceira, pra festa, pra bagunça, pra treta, pra todo jeito, né? Pode ser... a gente sabe que não é mil maravilhas, mas
o casamento é uma coisa muito boa, né? Que traz boas coisas. Tenho 2 filhos pequenos, o Guilherme e o Eduardo. Não são nada agitados, né? O apelido deles é Tisso e Nami, né? Um apelido carinhoso que a gente tem. Pessoas calmas, né? Crianças tranquilas, né? E o Cadu é um entusiasta por natureza, gosta de questionar o status quo, principalmente. Gosto de perturbar com as perguntas, com os questionamentos. Por quê? Porque eu acho que é aí que você sai da zona de conforto, quando você questiona, quando você pergunta se isso é certo ou se é errado. Então eu sempre fui eu sou um eterno questionador. Gosto de estar próximo de pessoas boas, né? Que eu acho que essa que é a máxima essa, né? O cara que leva a gente pra frente é isso. Exato. E eu já cheguei por incrível que pareça, né? Eu tenho 40 anos, tô indo pra 41, né? Com esse rostinho de 26. Mas, enfim. Né, Diegão? Carinha de 26, 28, né, cara? Com uma perna de 70, né? Mas peguei um pouquinho de sol, mas tudo bem. Peguei um pouquinho de estrada de chão, mas enfim. Então eu gosto de estar próximo de pessoas boas, pessoas que também tem esse perfil de questionar, de fazer boas perguntas, né? Eu acho que talvez a resposta é redundante, mas você tem que saber fazer a pergunta certa, né? Quando você tá no meio de um debate ou no meio de uma situação. Então, falar um pouquinho do meu background, né? Eu sou técnico em eletrônica. Então, em 1981 nasci, em 94 já estava fazendo curso técnico de eletrônica em São Paulo. Sou natural de lá. E de lá, então, conheci muita gente bacana. Fiz parte do primeiro projeto de telecom GSM, né? Da parte de telefonia GSM do Brasil. Foi em 1999 a implantação da primeira estação de celular, né? Bem bacana, foi muito legal. A estação GSM, eu fiz parte. Foi na cidade de Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. Então, dali pra lá, o bichinho me picou, né? O bichinho da telecom, o bichinho das novas tecnologias, me picou. E de lá então só foi coisa boa, né? Fiz parte de grandes empresas, trabalhei na Ericsson, na Nokia, não sei se posso falar, né? Sim, com certeza. Pois eles patrocinam. Eu sabia já, né? Algumas conversas, o Cadu trabalhou muito tempo no segmento de telefonia. A Clara aqui em Chapecó, né? Inclusive você trabalhou junto com o Marcelo, né? Sim. A Clara, ela já foi um passo muito mais longe, né? No início eu trabalhei na parte técnica. Então, desde 1999, tá? Eu com 18 anos eu comecei minha parte, exercer a profissão de técnico em eletrônica e telecomunicações. E aí viajei o mundão, pra lá e pra cá, trabalhando em grandes empresas, grandes corporações como Ericsson, Lucent, Siemens. O pessoal pega minha carteira de trabalho até acha que é uma bíblia, né? Porque tanta empresa que a gente passou. Ô, quando você fazia manutenção em aparelho, isso? Não. Era... Eu me especializei em fazer a manutenção das estações de celular. Então, essas empresas, elas tinham os equipamentos e esses equipamentos a gente fazia a manutenção deles, né? Sabe o que eu perguntei, cara? Olha que bizarro. Esse dia eu tava lembrando do meu primeiro emprego, que foi na loja... O meu tio, irmão da minha mãe, ele tinha a Spider Autosom. E aí, então, era som automotivo, na época bombava, né? Isso em 2000 eu tinha 12 anos de idade, foi o meu primeiro emprego. Então lá, som automotivo, película de carro. E tinha o Alexandre que trabalhava com nós, que ele... Cara, olha qual que era o trabalho dele. Tu entrava na sala dele, era só carcaça de celular, aqueles Nokia, chip, placa. Toda semana entrava carradas de celular para ele fazer manutenção. Tinha que abrir, tinha que soldar, estanhar lá, uma coisa tinha dado errado na placa, tinha que trocar a carcaça, ou era um display que tinha quebrado. Cara, que bizarro isso, cara. Eu me lembro que era uma coisa assim, que hoje a gente não tem mais, né? E na época era uma demanda gigantesca, cara. E agora que tu falou, isso me veio na cabeça na época lá que... Na verdade, as empresas, elas já se adaptaram ao novo momento. Por exemplo, para você trocar uma placa, você tem que trocar praticamente metade do aparelho. Por quê? Porque ficou fácil. Hoje você tem semicondutores muito mais práticos, vamos dizer assim, né? Que ele já vem praticamente pronto da fábrica, né? Normalmente da China, né? E você faz a substituição de toda a placa, que vale mais a pena do que você pegar um único ponto de solda, né? Cara... Quantos momentos, né? Eu já estanhei
Peguei lá o estanho, fiz ali a placa, né? O circuito integrado, né? Cheirou muito estanho na vida, então. Verdade. Aqui o pessoal loucura, cheira né? MDF, mas o cheirinho do estanho também vicia. Cara, o né? cheiro é fantástico, né? É pior do que gasolina no posto. Tomar uma Porque você queimão fica ali, né? também. Cara, você fica ligadão, né? Você tá abastecendo o carro, você... Nossa, que cheirinho bom, né? O cheiro da gasolina, ela tem uma composição que te traz essa euforia, né? E o estanho não é diferente. Mas enfim. Então eu trabalhei na parte... Vamos lá, no backstage. Eu fazia a coisa acontecer, eu fazia a coisa funcionar. Então, vamos lá, desde os 17 anos de idade eu fazia essa atividade, que era a operação e manutenção das estações de celular, né? Então, esse background que eu tive foi muito, não somente na parte técnica, mas para mim foi muito valioso na parte como pessoa. Por quê? Porque eu tive que aprender a ter um pouco mais de responsabilidade em alguns aspectos. Por quê? Porque eu era responsável pelas estações funcionarem. Então, na época, aos 18 anos, eu era responsável por 53 estações de celular em São Paulo e interior. Então, eu não podia falhar. Se, por exemplo, eu estivesse numa cidade pequena e tivesse que me deslocar a 70 quilômetros para fazer uma manutenção de uma torre que parou, eu tinha que fazer. Não tinha ninguém para fazer por mim. Então aquela responsabilidade aguçou, né? Eu tive esse senso de responsabilidade muito novo. 18 anos, a maioria da galera quer o quê? Jogar bola e, cara, fazer festa. Então eu já tive essa responsabilidade que me fez com que pensasse de forma diferente a minha vida, meus comportamentos, né? E aí, dali pra frente, só foi coisa boa, né? Por quê? Porque na parte técnica aí eu comecei a fazer a operação, né? Fazer a operação de manutenção e corretiva e preventiva das torres. E nesse intervalo de tempo, eu comecei a fazer outros projetos do seguinte sentido. Essas empresas, elas começaram a perceber que eu tinha algumas habilidades que faziam com que eu pudesse dar um passo a mais. E aí eu comecei a trabalhar com o corpo da engenharia nessas empresas. O que eu fazia? Na verdade, é bonito o nome, né? Mas eu fazia a parte braçal do engenheiro. Que era o quê? Eu ia subir torre. Olha só. Então eu ia para o interior de São Paulo, interior de capitais, para subir torre, para ser o quê? Para ser o olho do engenheiro lá dentro do escritório. Então eu era o olho dele. Então eu subia as torres, fazia um view de 360 para saber se eu tinha visada, se aquela torre ia me atender bem, aquele raio de alcance, de cobertura. Então eu chegava com aquelas informações para dentro do escritório e o engenheiro analisava se fazia sentido aquela torre, aquele sistema irradiante estar ali ou não. Então eu comecei a perceber que se eu fizesse com excelência o meu trabalho, o engenheiro ia ter mais facilidade para compreender aquilo que a gente está tentando mostrar para ele em campo. E aí eu tratei de fazer uma forma um pouco diferente o meu trabalho, visto que o engenheiro, ele não está lá, mas ele precisa sentir o lugar. Falei, cara, então vamos criar um relatório, fazendo um view de 360, subir com uma máquina na torre. Cara, na época era aquelas Mavica. Não sei se vocês eram nascidos quando tinha Mavica? Não sei o que é isso. Eu sei como se é Mavica. Nem sei o que é isso. Cara, era uma máquina da Sony com disquete. Sabe o que é disquete? Não? Ah, disquete sabe. Então tá. Esse cara novinho, molecada aí, 18, 19 anos, né, cara? Eu com 41 já vivi essas paradas todas aí, né? Mas enfim. Então eu subia com essa Mavica e não sei se vocês conhecem também, Teodolito. Já ouviram falar no Teodolito? Teodolito é um... Tá dificultando aí. Os nomes. né, cara? Agora um aplicativo faz isso, o celular faz isso. Mas enfim, eu subia com os equipamentos até a torre e comecei a fazer um trabalho um pouco mais minucioso, colocar a angulação das fotos, para o engenheiro entender, olha, a 0 graus aqui você tem uma obstrução, que é uma torre ou um prédio, né? Que vai te atrapalhar a irradiação dessa cobertura. Então eu comecei a me especializar a ponto dos engenheiros falarem assim, cara, eu quero o Cadu na minha equipe para fazer esse teste. E aí, o que aconteceu? Você tira da zona de conforto a galera que não fazia isso. Então você muda. Tu era um bom briefador, né? Fazia um briefing, trazia de mãos beijadas pro engenheiro executar o serviço. E arrumava briga, né? E arrumar o brigo com os outros. Natural, porque normalmente a galera fazia o quê? Ele tinha a semana inteira para subir 5 torres, né? Uma torre por dia, fazer o site survey, que era a forma técnica que a gente falava, o nosso trabalho, e ia para dentro da engenharia para fazer esse trabalho agora mais de escritório, para
gerar relatórios, né? E aí, tinha que ter o quê? Tinha que ter o Cadu para fazer lá o diferentão, né? Sempre inquieto, né? Elétrico. E eu comecei a fazer 5 torres por dia. Olha só. E aí a galera começou a ficar brava comigo. Mas quem ficava feliz? Os engenheiros. Por quê? Cara, eu facilitava o trabalho deles. Eu chegava na segunda-feira, às 5h30 da manhã, ia subir a primeira torre com o sol raiando. Cara, era maravilhoso. Era mais e melhor. É porque assim, a gente entendeu a necessidade, a gente entendeu o propósito. Porque assim, se você faz uma atividade que você entende o propósito, você entende todo o processo, fica mais fácil. Por isso que eu sempre brigo com essas questões, né, cara? Se você não entender o teu trabalho, o porquê que você faz aquilo, não faz sentido você fazer. Você tem que entender o processo. Entender e respeitar o processo. A gente fala muito aqui dentro da WePlan. Cara, quando um de nós burla o processo, dá enrosco ali na frente, né? Exato, Alguma coisa já sai fora do... Você tem que entender toda a cadeia, né? Onde ela é atividade, meio e fim. E nessa parte eu comecei a incomodar realmente, né? E os engenheiros começaram a perceber que poderiam contar comigo. E aí chegou um momento no qual eu subi um degrauzinho, que aí eu fui pra dentro da engenharia. Eu saí de subtorre, né? Saí dessa parte de subtorre, mas deixei alguns inimigos, né? Por quê? Porque eu saí da zona de conforto. Eu percebi que se eu fosse ágil, né? Levantar às 5h30 da manhã, fazer uma rotina, estudar, né? Analisar o que você vai fazer, se programar, se planejar. Eu acho que esse é o fundamento principal para qualquer tipo de atividade. E aí eu me planejava para chegar 5h30 da manhã na primeira estação e às 6 horas da tarde, enquanto tinha sol, obviamente, né? Porque a gente tinha que fazer todo esse trabalho enquanto tinha luz, né? E aí, eu vi o nascer do sol e o pôr do sol maravilhoso em cima de uma torre, lá a 60, 70 metros de altura. Então aquilo ali me trazia uma sensação muito boa. Por quê? Porque eu estava contribuindo com o trabalho de alguém. Quando eu entrei na engenharia, eu percebi o quão é importante você ter um técnico muito bem gabaritado na ponta. Por quê? Porque na ponta da torre. Na ponta da torre, literalmente. Por quê? Porque esse cara, ele vai te facilitar a vida se ele souber o processo. Eu fiquei muito curioso quando você falou que o engenheiro ficava lá no escritório, no ar-condicionado, sentadinho, e recebia toda essa informação do cara que ia para campo. Eu pergunto para ti, ele consegue realmente desempenhar todo o trabalho dele com todo o potencial, tendo um interlocutor para essa parte de campo? Ele não conseguiria, talvez, tendo contato com isso, contato direto lá a campo, ter talvez uma noção melhor, ou isso já chegou a ser uma prática na época? E isso a gente pode levar para qualquer área, tá? Sim. Levando para qualquer área. Tem muita gente que estuda e quer trabalhar debaixo do ar-condicionado, mas não conhece a realidade. E aí a questão que eu coloco aqui é trazer isso de fora para dentro do escritório e ter que traduzir essa informação, porque você tinha o laudo todo com as fotos, a posição, tem os dados técnicos, que são dados lógicos, digamos assim. Sim. Mas tem a parte empírica de interpretação, a parte que a pessoa não está no ambiente. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E isso se aplica a muitas áreas. Como que isso se desenrolou? E eu trago isso para uma realidade hoje. Por exemplo, eu vejo muita gente falar, poxa, vamos falar em BDR, falar em LTV sobre CAC, né? Que, poxa, são hoje nomenclaturas que a gente usa para você mensurar, para você analisar a sua empresa, né? Saber o quanto que vale um cliente, quanto que custa um cliente. Mas não adianta de nada esse cara estudar e não ter a prática vivenciada. A teoria, gente, eu sempre falo, a teoria é muito bonita nos livros, mas a prática não existe você substituir a prática. Então, se eu tivesse, por exemplo, um curso de engenharia e sentasse lá numa cadeira dentro do escritório, cara, pra mim tava cômodo ali. Mas se eu não vivenciei a parte técnica, a parte prática de subir torre, cara, eu não vou ter a mesma percepção. Quando eu vou pra campo com a leitura de que, poxa, peraí, o meu trabalho é importante, é relevante, se eu não fizer um bom trabalho, aquele cara ali vai se ferrar, que por sua vez ele vai emitir um relatório para o seu superior pior ainda, porque ele não teve esse movimento, não teve toda essa leitura do processo desde o início até o fim, cara, é fracasso. Então eu sempre falo assim,
teoria não bate a prática. Seja ele nos negócios, seja ele na parte técnica, seja ele em vender pão, seja ele em vender vinho, vender leite, vender apartamento. Móveis planejados. Móveis planejados, então serve para tudo. Então essa percepção eu tive desde o início, mas pouquíssimas pessoas, são raras as pessoas que saem desse status quo, sabe? Saem da corrida dos ratos, a gente fala, né? Corrida dos ratos é a pior coisa que existe, porque, cara, é você fazer as coisas de uma forma muito, muito automática, né? Então... E é louco pensar, Cadu, que existem camadas e camadas de organizações estruturadas dessa maneira, em que os trabalhos são cascata, uma pessoa passa para outra, ela não tem conhecimento do todo, é muito de linha de produção industrial, é uma herança dessa linha de produção industrial, que um aperta metade da porca, o outro mais metade, o outro pinta, o outro solda, então a gente herdou para tudo. E Sim. a gente tem que cuidar para não cair nessa mazela na nossa organização hoje em dia, porque não precisa ser assim. É interessante que quem está fazendo um pedacinho do processo conheça o todo ou já tenha trabalhado. Sim. Como, por exemplo, o Ismael, que trabalhou lá no chão da indústria, desde a matéria-prima. E hoje ele está no estratégico. Então, olha a evolução e olha o conhecimento que ele tem para poder falar sobre aquilo que ele está trabalhando. Então, o que me assusta muito é assim, a gente tem muita coisa funcionando ainda hoje nessa estrutura em que você faz o que te mandaram fazer, limitado àquele escopo do teu organograma. Exato. E você não conhece o todo. Eu me preocupo. E muitas vezes o cara que tá te dando as ordens, ele tem um conhecimento inferior do que você que tá lá no dia a dia com a mão na massa. Ou tão limitado quanto. Ou tão limitado quanto. E aí, como que essa galera consegue evoluir o seu trabalho? Se ela não tem a propriedade do antes, do depois, pra frente, pra trás, ela Não vivenciou, né? Não vivenciou. Então é muito importante levar isso pra qualquer área, porque é aquela questão da propriedade. Você saber que o pouquinho que você tá fazendo, se você quiser questionar aquilo pra melhorar 1% a cada dia, você consegue, se você tem propriedade e tem conhecimento. Agora, se te disseram, aperte 1/4 de porca aqui na linha de produção, você vai fazer só isso. Exato. Eu costumo dizer que quando você tem autoridade no assunto, ninguém te engana mais, principalmente no teu modelo Fato. de negócio. Fato. Por exemplo, tu subiu na torre, então quando você estava lá na engenharia e o cara que estava na torre dizia, não dá para fazer isso, ou não funcionou, cara, eu já estive aí. Então exato. faz assim, desce, sobe de novo. A gente usava o método TVN, né? Lá na época. Te vira, negão. Por quê? Porque é o que a gente de fato fazia, cara. A gente tinha que fazer das tripas coração e fazer a coisa com excelência. Independente, no matter what. Entendeu? Independente do que você, da forma como você fizer. Tem que fazer. Não adianta. Tava chovendo, cara, você tem que se preocupar só com o raio, mas sobe lá, cara. Porra. E era assim. Você tinha que fazer. Você desvia do raio ali. O ninja, né? Mas isso é legal, sabe por quê? Porque quando você sobe uma escadinha, você vê o quão difícil foi naquele degrauzinho abaixo, Então, eu acho que isso que te inspira a ser melhor cada vez mais e que vale a pena você fazer a coisa com excelência, que alguém tá te olhando e alguém vai perceber, pô, esse louco aí tá fazendo uma coisa legal. Então, vamos dar uma oportunidade, que é o que eu brigo sempre, né? Até meus filhos, pegando um gancho que não tem muito a ver com projeto, com aquilo que a gente tá falando, mas meus filhos uma vez me perguntaram, poxa, pai, por que aquele menininho lá não tem comida, né? Porque a gente falou, olha, tá vendo? É um menininho com necessidade que não tem um prato de comida para comer. Aí ele falou, pai, não seria mais fácil a gente ter uma chuva de dinheiro e todo mundo ser feliz? Eu falei, não, filho, as pessoas não precisam de dinheiro, as pessoas precisam de oportunidades iguais. Então, se você tem uma oportunidade, você abraça essa oportunidade, cara, pode ter certeza que dinheiro lá na frente ele vai ter. Então, parafraseando um pouquinho daquilo que nós estávamos conversando, eu acho que se as pessoas agarram a oportunidade que são dadas, cara, é praticamente impossível o cara não dar certo. É praticamente impossível. O cara tem que sair dessa zona, esse limbo, essa zona de conforto e questionar, poxa, fazer algo mais, né? E usando essa reflexão que tu tá fazendo sobre todo esse caminho, e hoje tu tá num ramo totalmente diferente, que eu acho que a gente já vai entrar nesse assunto, mas qual que é o problema que a gente presencia todo dia hoje? É o imediatismo. A gente faz treinamento com um profissional recém-formado em arquitetura que nunca teve
um dia de experiência na vida e ele quer colher frutos no dia 2. Isso é praticamente impossível. Não tem como você não ter uma jornada de trabalho, uma história antes e já sair colhendo frutos. É o grande mal do século, é o imediatismo. Aí as pessoas se frustram muito mais fácil. Tem pessoas jovens com depressão, que isso cara, é um absurdo, mas tem um monte acontecendo justamente por achar que tem que colher o fruto do dia para a noite. E não é bem assim, é uma soma de toda a trajetória da tua vida, desde lá do início, todas as experiências que você viveu até o momento, é que faz você se tornar a pessoa que você é. E você só tá ali por mérito teu, seja bom ou ruim. E às vezes faz muito a questão da comparação. Olha pro lado e vê outra pessoa colhendo, mas não sabe que aquela pessoa já tá 7, 8, 10 anos lá como diz o ditado, as pessoas vê as pingas que a gente toma, não os tombos que a gente leva. E esse é o problema. E essa visão do imediatismo, ele tem muito a ver com a falta de frustração. Porque eu acredito que a frustração é o causador desses problemas. Por quê? A pessoa tem que se frustrar, gente. A pessoa, ela precisa saber o que é o não. Tem que saber perder. Depois eu vou falar um pouquinho do esporte, né? Porque eu vim do esporte, eu cheguei em Chapecó pelo esporte. E eu tinha um líder, eu tinha um técnico, né? Ou um head do time, que era um cara que não sabia falar não sabia escutar o não. Eu acho que ele nunca na vida escutou o não. E quando eu cheguei pra ele e falei não pra ele, todo mundo se assustou. Eu falei, mas como é que você vai falar um não pro cara? O cara não escutou não. Meu, não tô ligando se o cara tá escutando ou não. Então, bom, enfim, saí do time, né? Depois dessa. Né? Sacou. Mas enfim, não, a brincadeira é essa questão. Eu entro nessa brincadeira porque a frustração, gente, ela tem que acontecer, ela tem que existir pra você criar calo, criar mais vontade. Porque se você não tem frustração, gente, olha a geração mimimi que a gente tá. É isso aí que pensando agora. É bem nesse ponto que eu tô chegando. Olha a geração mimimi que a gente tá olhando pro futuro, cara. Os millennials aí, essa galera mais nova, né? A geração Z, eles não se frustraram, né? Porque... Não, cara, não pode, tem que se frustrar. Mas eu quero o celular, toma aqui, filho. Essa sensação de empoderar as crianças e não dar limites, cara, eu tô vendo uma geração bem perigosa daqui pra frente, tá? Bem perigosa. Você pode perceber que todos que estão na mesa vieram de baixo. Trabalharam na produção, ou a maioria já esteve lá fazendo uma outra função para chegar aqui. Já experimentou vários tipos diferentes de negócio. Recebeu quantos não, foi pro braçal lá, foi subir a torre, eu fui trabalhar com madeira, não tinha nem peso e nem força, fui trabalhar com madeira. Agora tu tem força, né? Agora o cara tá fortão, já consegue. Né? Não, mas só o cadarço. Mas eu era só o cadarço, o Johnny me conheceu. Legal. Então, eu falo sempre sobre a consistência. Se você manter essa consistência, continuar e pensamento a longo prazo. O que o Diego falou sobre imediatismo é a pior coisa, porque não tem como você ter em curto prazo um resultado que você está plantando agora. Então... eu ouvi sobre a questão dos 6Ds, da disrupção, da evolução da tecnologia. Ela tem essa questão dos 6Ds. O primeiro deles é desmaterialização. Então, o que acontece? A questão do imediatismo está muito ligada a isso. Você, na internet, nas ferramentas, em qualquer tipo de tecnologia nova, você desmaterializa. Você não precisa mais de algo presencial, Sim. físico. E aquilo parece muito imediato. Do tipo assim, a criança aperta no play e toca. Aí o que ela faz no mundo físico? Ela levanta a mão pro pai e diz, água! E seu pai não aparece com a água em 1 segundo. Isso quando pergunta água, porque às vezes a criança levanta a mão, o pai já tá com a água na mão. Já percebeu isso? Ela não percebeu. Então, esse é um dos problemas da evolução tecnológica. A desmaterialização traz esse imediatismo para tudo. E as pessoas acreditam, talvez, que o próprio sucesso, o negócio, também pertence a essa parte de não ser mais material. Enfim, mas a questão de evolução e a questão de negócio, ela vem muito disso, de viver o mundo físico, o mundo real, de experimentar, vivenciar e evoluir com isso. E falando nessa questão de evoluir, Cadu, o que te trouxe hoje
pro ramo imobiliário. Esse é o teu ramo principal hoje, teu negócio principal. Como que você caiu nesse setor, digamos assim? Bacana. Aos 26 anos eu recebi um convite para atuar na parte comercial em telecomunicações. Ser coordenador de um time de vendas e que me abriu os olhos para uma série de outras coisas, que não era só a parte técnica, não era só ficar dentro do container fazendo a manutenção. Eu via que tinha boas possibilidades e comercialmente, vamos dizer assim, era o cargo que se ganhava mais na época, né? Você trabalhar na parte comercial. Eu via que os grandes prêmios, as grandes festas, os grandes eventos da parte de telefonia não era pro técnico que ficava subindo torre, né, cara? Esse cara ganhava o tapinha nas costas, ó, job done. Era pro certo. vendedor. Porra, o vendedor, cara, esse cara aqui, vou dar um carro, vou dar uma viagem pra Costão de Santinho, pra Miami, pra Dubai, enfim. Então eu percebia que, porra, a parte comercial era interessante. Eu tentei percebi que dava pra gente se moldar nessa parte comercial. E aí eu recebi um convite, aos 26 anos, fui coordenador de vendas de um time. Foi aí onde eu conheci o Marcelo e o próprio Leandro, né? E depois dessa parte aí, todo esse conhecimento da parte comercial, eu me tornei CEO da Solução Telecom, uma empresa, um agente autorizado, que se tornou o terceiro maior agente autorizado do Brasil. Eu tinha 11 escritórios espalhados no Paraná e Santa Catarina. Eu era maluco, né? A gente tinha 87 colaboradores CLT. Maluquice é você ter 87 colaboradores CLT. Bom. Isso é maluquice, mas tudo certo. E aí eu aprendi que para você ser um bom empreendedor, você não precisava ser um bom vendedor. Você tinha que conhecer uma série de coisas, você tinha que ter uma série de atributos, né? E aí, em 2018, eu recebi um convite para fazer a gestão comercial de um empreendimento imobiliário e eu gostei. Falei, poxa, isso aqui é legal. Só que me incomodava, gente. É aquela coisa, né? Quando você tem uma veia do disruptivo, do questionar, eu falei, cara, isso aqui não tá certo. É aquilo que eu falei antes. Cadu, senta aqui e faz o que eu te disser, ok? Esse é o script. Incomoda, né? Incomoda demais. Então eu percebia muitas melhorias, muitas coisas que davam pra melhorar e eu não conseguia ficar quieto. Então aí você cria inimigos novamente, porque as pessoas que às vezes não veem de uma forma positiva, veem de uma forma afrontadora, né? Aquilo que você fala, você vai criando inimigos. Isso é natural, tá, gente? Isso é natural em qualquer mercado. No âmbito corporativo, Você não consegue agradar gregos e troianos. E a gente colocou isso no outro episódio. Você tava disruptando ideias, mudando ideias e não desrespeitando pessoas. Exato. E talvez as pessoas levaram aquilo pro lado pessoal. E é natural, tá, gente? É natural. Quando você tira uma galera da zona de conforto, quando você questiona e tenta dar um improve, dar uma melhorada nisso aí, e olha que aquilo que ele tá fazendo há 10 anos, 12 anos, cara, isso aqui não faz sentido hoje, você pode melhorar. E aí você desperta um gatilho bem ruim, vamos dizer assim, na outra pessoa. Pô, o cara tá vindo aqui agora, né? Eu tenho 12 anos de mercado, o cara tá vindo agora, tá querendo dizer que pode fazer melhor o meu trabalho? Cara, e é tão satisfatório você sentar com uma pessoa, poder discordar e não virar inimigo, né? Cara, eu adoro. Cara, você precisa ver. Conversar com pessoas inteligentes, cara. Você precisa ver as conversas que eu tenho com o meu sócio. Cara, exato. Os diálogos com o meu sócio. É muito legal, porque ele é totalmente contraditório. Ele pensa diferente. Mas tem que ser, né? Cara, ele pensa totalmente diferente. E eu penso... E aí, quando você chega pra uma mesa de discussão, você tem que estar muito preparado. Por quê? Porque você sabe que o cara pensa diferente de você. Então, você se prepara melhor pra uma discussão, pra um debate. E é muito legal. E vamos lá, leva quem tem os melhores argumentos. Exato. Né? E, cara, faz sentido porque quando a pessoa olha pra você e fala assim, cara, realmente faz sentido aquilo que você tá falando. E, poxa, parabéns, vamos continuar, vamos tocar... Porque a tua linha de pensamento é melhor que a minha, pô, show de bola. Então é isso que faz com que a gente cresça e evolua. Por quê? Porque se você chega com um sócio lá que fica dando tapinha, não, é isso aí, não, beleza. Cara, você acha que se você tá acertando tudo, que você é um semideus. E você não erra nada. Não, cara, você tem que pegar o cara contraditório, o cara que te questiona, o cara que... Poxa, mas peraí, faz sentido isso aí? Porque você se prepara pra chegar lá, né? O próprio Bruno Perini comenta sobre isso, que o conhecimento ele está disperso na sociedade. Então é muito prepotente da tua parte
ou de 2 sócios que concordam entre si achar que eles têm a verdade. Então, quanto mais pessoas você agregar no teu time, ou quanto mais diversidade você tiver de skills, de conhecimento dentro da tua equipe, mais fácil é você chegar numa pseudo-verdade, porque verdade a gente sabe que amanhã o mercado muda tudo, de cabeça para baixo, enfim. Então, tem que estar disposto a conversar. Se você concorda com o teu sócio em tudo, um dos sócios não tem relevância ali naquela instituição. Tá errado. Então, é legal esse questionar. Mas voltando um pouquinho para a parte da imobiliária, né? Na parte de empreendimentos imobiliários. A DUS nasceu dessa necessidade de você melhorar ou de você mudar um pouquinho o mindset de você idealizar empreendimentos. A DUS, para quem não conhece, tem o trabalho de pensar em empreendimentos. A gente não se considera uma empresa de inteligência de mercado, a gente não se considera uma empresa construtora. A gente é o meio, a atividade meio, que é entre idealizar e executar. E a gente percebia que tinha uma lacuna muito grande nesse processo, que era o quê? As grandes construtoras e incorporadoras não estavam percebendo uma onda de novas possibilidades, que é o que ainda acontece. Claro, Chapecó é uma curva fora, né? A Chapecó tá fora da curva. Por quê? Porque a galera já entendeu que dá para melhorar, já conseguiu fazer coisas melhores. Mas o que seria que essas novas possibilidades, falando em empreendimentos? Tecnologia, basicamente, né? Porque o que acontece quando a gente começou a pensar no projeto da DUS, né? A gente foi pro mercado perguntar, porque não tem coisa melhor do que você pegar o teu sapatinho e ir pra rua perguntar. Primeiro, para 2 pessoas importantíssimas nesse ciclo, que é o cara que compra e o cara que vende. Se você não tiver essas 2 respostas desses caras aqui, você já está errado no mercado. Por quê? O vendedor, que é o corretor, ele está no front, sabendo o que está vendendo e o que está encalhado. E o investidor, que é o cara que aporta o dinheiro, ele também está de saco cheio das coisas que são as mesmas, as mesmices. Né? Então esses caras, eles nos dão um norte, nos dão uma resposta valiosíssima no processo. Então a gente idealiza. Essas empresas que ainda não entenderam essa mudança de mindset, principalmente no pós-confinamento, aí a pandemia acelerou uma série de coisas, né? Aquelas empresas que não entenderam esse processo, a gente ajuda ela a ter êxito, a prosperar, a fazer com que a coisa aconteça. Então a DUS, ela é a atividade meio que pensa e que ajuda a idealizar um empreendimento imobiliário. Então a gente vai buscar no mercado lá fora, então a gente sempre fala, né? A gente tem milhares de quilômetros rodados para validar uma ideia. Então a gente não fica googando, né? Tem uma galera que acha que ir lá pro Google e ver o que tá funcionando, o que não tá, beleza, tá pivotada a ideia, vamos botar pro mercado. Não, vai pra rua, cara. Vai bater perna, vai na prática. Por quê? Porque você vê, o Google, ele tem um problema, que é embelezar tudo aquilo que é ruim também. Então a gente fala a teoria do cocô. Você tem um cocô bonito, um cocô cheiroso, mas se você for lá, cara, é cocô. A inovação é muito disso, Cadu. Eu me incomoda muito porque às vezes existe uma miopia no mercado que é exatamente isso que você comentou. Se discute numa camada de se o cheiro do perfume do cocô será lavanda, será floral, será cheiro de floresta, mas ninguém questiona que existe um cocô perfumado. Exato. Então a inovação vem muito disso. A inovação boa é aquela que incomoda, que todo mundo que estava comprando cocô se pergunta, poxa, eu tô comprando cocô. E é aquela coisa, né? Só é assim, e é engraçado isso, tá? É muito legal e pertinente pro assunto, porque o negócio não vai dar certo até vir um cara falar que deu certo. Aí, o cara no começo era louco, agora o cara é um gênio. Por quê? Porque o cara tentou, disruptou, fez a coisa acontecer. Então, o mercado imobiliário, ele precisava tomar esse choque. E algumas empresas que hoje estão dando o que falar, por exemplo, a própria Vitacom, né? Que já trouxe tecnologia para o ramo. Os caras estão voando. Estão aí em outros países já fazendo a coisa acontecer. E é uma maluquice, assim. Você pensar diferente, parece que tá tão distante, mas não, cara, tá do lado. Você pode trazer coisas que... Poxa, olha, por que ninguém pensou nisso, né? Essa é a questão. O exemplo de Chapecó é bem isso. Eles estão puxando a régua cada vez mais.
Uma construtora vai lá, lança algo diferente, a outra quer lançar melhor. E para nós consumidores, a gente já falou aqui que é excelente. Sim. Porque cada vez mais a gente vai ter mais tecnologia, mais serviço, com maior excelência e mais opções. E menos do que era porque as pessoas repetitivo. As pessoas não querem comprar só 4 paredes e um lugar pra deitar. Não mais. Não é mais assim. Eu lembro muito bem, quando eu era criança, eu escutava muito minha mãe falando, ó, tu tem que ter a tua casinha e tal. Cara, hoje tu não precisa ter a tua Tu só vai casinha. pra dormir. Você quer ter um lugar onde você pode ter experiência lá dentro, onde você vai, ou você vai relaxar, você vai conviver naquele espaço, mas não é um lugar que você simplesmente tem pra dizer que é teu, só pra dizer que você tem 4 paredes. E no final das contas nem é tão teu assim. E que louco pensar nessa questão da inovação. Inovação não é inovação se não existir essa questão do testar, medir, aprender, refazer. Testar, medir, aprender, refazer. É a iteração básica de qualquer inovação. E a gente sai de um mercado que fazia, entregava com muitos problemas, jamais iria pedir feedback do cliente, porque já estava sendo xingado do metade da obra para gente. Exato. Para um mercado que vai antes perguntar para o cliente, cara, o que é mais importante para você no prédio? Exatamente. Meu amigo, ainda bem que você apareceu. Eu preciso o dobro de garagem. Me dá uma hora para mim falar aqui que eu tô... Exato. Então, assim, pra gente ver que a gente sai, a gente inverte o jogo. Né? Transforma aquilo que eram as dores e eram aquilo que sacrificava o próprio mercado, deixava profissionais em maus lençóis, né? Profissional que não entregou ou vendeu uma coisa, entregou outra, e tenta virar o jogo baseado nessas dores. Isso para mim é inovação. Exato. E eu percebo o seguinte, ó, quando você fala em empreendimentos e você vai para o mercado fazer essas perguntas, começa a ficar tão claro. Por exemplo, aquilo que você falou de garagem. Vocês sabiam de uma máxima que o pessoal procura hoje em empreendimentos imobiliários? 58% das pessoas que procuram um empreendimento imobiliário para morar se preocupam antes de ver o apartamento, ele se preocupa primeiro com a garagem. 58%. Ou seja, aí faz aquela coisa, aí vem uma construtora das antigas e fala assim... beleza, eu vou fazer um suíte mais 2 com 200 metros quadrados de área privativa e tal, com 2 vagas de garagem. Aí os caras falam, 2 vagas de garagem, legal. Aí você chega lá na vaga, é uma vaga dupla pra colocar 2 500. Não faz sentido. Cara, as famílias estão aumentando e as famílias estão diminuindo e os carros estão aumentando. Essa é a nova tendência. Então, por exemplo, uma família com um filho ou um cachorro, que hoje o pet se tornou um membro ativo da família, né? Cara, pensa para esse cara o empreendimento. Poxa, o cara hoje normalmente tem uma SUV. O cara tem uma caminhonete. O cara que tem uma vida legal tem uma caminhonete. Aí você coloca uma vaga que o cara não consegue nem subir na rampa com o carro dele. Cara, qual que é o sentido? O cara se preocupar tanto com o empreendimento, tanto com o apartamento e não se preocupar com a vaga de garagem, que é uma extensão do apartamento. Eu vejo muito disso quando a concepção ela parte do idealizador fazendo um negócio para ele. Exato. Ele gosta tanto daquilo que ele idealizou e se prende tanto à sua criação. A gente diz muito isso também na inovação, que se você gostou do teu primeiro protótipo, ele chegou tarde demais. Ou se ele tá bonito o suficiente, ou se ele tá bom o suficiente, ele chegou tarde demais. Então, se apegar muito à criação é um problema. Porque você está criando uma coisa, um troféu, para depois tentar vender. Um troféu para você. E isso eu vejo em tudo. Que o idealizador coloca tanta força naquilo que ele gosta, para depois ter que fazer uma força para vender, e não é uma coisa fit com o mercado. E vai muito dinheiro, muita grana, muito esforço nisso. A DUS, ela tem esse papel, que é construir e desconstruir muita coisa. Por quê? Porque o idealizador, quando ele vem com uma ideia, poxa, olha, eu tenho um terreno aqui maravilhoso, e realmente, poxa, terreno lindo, e eu quero fazer isso com minha mãe, ela fazia na época, fazia crochê, tricô, queria ter o espaço do crochê. Cara, tá, isso vende? Então você vai perguntar pro mercado. Por mais que na tua cabeça é uma coisa que não faz sentido, vai perguntar pro mercado.
E normalmente, agora a gente tem uma assertividade maior, a gente tem mais facilidade e um tato com o mercado e fala assim, cara, isso não faz sentido, não vai vender. Então você tem que construir, desconstruir muita coisa. Por quê? Para aquele cara, o sonho dele é ter uma máquina de costura lá, num ambiente de máquina de costura. Cara, não vai vender isso. Então você tem que perguntar antes pro mercado o que ele está disposto a comprar. Que é uma coisa que o Johnny falou muito bem, que as empresas não se preocupavam com isso. Há 10 anos atrás, o que o cara construía era novidade. Poxa, vamos fazer um arranha-céu. Cara, era novidade. O que tinha, você ia lá, comprava. Carros da Tesla, hoje. Já viu a fila para comprar? É novidade. É escassez, porque a coisa é boa e tem muita gente para comprar. Há 10 anos atrás, tinha muita gente para comprar. Então, as incorporadoras construtoras faziam o que pensavam. Qualquer produto e vendia. Qualquer produto e vendia. Hoje não. Que é o que o Ismael tava falando ali, né, Cadu? Que a régua foi puxada para cima. Exato. E isso, quem é beneficiado somos nós consumidores. Por quê? Cara, a régua tá lá em cima. Eu não aceito mais qualquer projeto, qualquer planta. Exato. Como é que é a área de uso comum desse empreendimento que eu tô olhando? Vai me proporcionar toda aquela experiência ou é simplesmente as paredes, como o Diego comentou? Deixou de ser só construir. Exato. Há muito tempo. Você estava usando Lifestyle, que você fala muito hoje, né? UX, né? A experiência do usuário. Você tem que vivenciar uma experiência ímpar pro cara. E outra coisa, o empreendimento ou o apartamento do cara já deixou de ser uma moradia. É uma extensão da vida do cara. Ele vai passar maior tempo da vida dele ali dentro. Cara, porque ninguém pensa dessa forma, entendeu? O que você pode proporcionar de coisas top pro cara dar continuidade na vida dele? Poxa, o cara volta do trabalho, o que ele vai fazer? Pô, ele quer relaxar, ele quer ter um momento de paz, um momento de tranquilidade. Pensa com essa cabeça. O que eu posso levar para esse cara lá dentro de benfeitoria, de melhoria? O que eu posso proporcionar de melhoria de qualidade de vida para esse cara? E o nível que a gente chegou, por exemplo, você usou a questão da garagem, que está prevista uma garagem maior, com acesso mais fácil, isso é vendável, a pessoa pede se tem garagem antes, se tem 2 vagas, principalmente antes de pedir qual que é a planta do apartamento. Exato. Mas o estudo que se faz hoje, por exemplo, a gente tem prédios em Chapecó que não tem garagem. Mas o público é o público que não tem carro, que vai usar Uber, que usa outro tipo de locomoção. Isso. Então, isso também é inteligente, porque foi pensado no público. Então, há muito tempo deixou de ser só vai lá e constrói um prédio, coloca material. Aquilo é só matéria mesmo. Porque o conceito por trás é o que agrega valor, é o que gera vínculo, que tem emoção. Exato. Por exemplo, eu não compro nada que não tiver churrasqueira. Fato. Experiência. A gente saiu dessa questão da commodity ou do fazer. A própria evolução aí da computação mostrou isso. Quem detinha hardware dominava o mercado. Depois, quem detinha o melhor software dominava o mercado. Hoje, software e hardware é commodity. Agora tudo é commodity. O que a gente tem hoje de diferencial? A experiência que tu está entregando. E quem faz experiência lá no back office são as pessoas que estão trabalhando nessa empresa, entregando um serviço de qualidade, entregando uma experiência para o cliente. Então, deixou de ser concreto e ferro. Passou a ser solução para as cidades. Hoje já está num outro nível que a experiência. E quando o Cadu está falando ali, a maioria das pessoas pergunta sobre garagem. Cara, parece... A gente tem que gravar mesmo isso, porque isso já está virando passado. Exato. Sim. E amanhã não vai mais existir garagem, provavelmente, porque a questão de locomoção urbana será outra. Então, para te ver que também a gente não pode se prender às soluções de hoje, porque as coisas mudam muito rápido. Sim. E pegando um gancho agora do aspecto que você abordou, Isma, o aspecto cultural ele é muito importante. Por quê? Porque cada cidade, cada região tem o seu aspecto cultural muito enraizado. Aqui em Chapecó, se você não fizer que seja um estúdio sem uma churrasqueira, você tá... É um passo para saber se... Você vai testar no mercado se vai dar certo ou não, mas culturalmente, a cidade de Chapecó... A gauchada que gosta de churrasco, tem o hábito de fazer uma carne. Então, se você não pensar num projeto que não tenha churrasqueira, cara, um projeto que tenha churrasqueira... Cara, você já tá no meio caminho. Por quê? Porque você tá analisando o aspecto cultural da cidade. Local. E tem muitas outras cidades, por exemplo, São Paulo, que não são adeptas a essa cultura.
E aí não vai galera fazer lá sentido é perder churrasco espaço. é churrasco na grelha, você entende? Então, são aspectos culturais diferentes que você tem que estudar. Não adianta você colocar... Eu sempre falo isso. Por exemplo, a gente tem projetos em Joaçaba, Cascavel. Se eu chegar e colocar em Cascavel o projeto que eu idealizei em Joaçaba, não vai dar certo. Porque são aspectos culturais diferentes, são pessoas que pensam diferentes, e que têm necessidades diferentes, né? Não necessariamente uma coisa que eu coloco aqui vai dar certo lá. Então essa questão do aspecto cultural é muito importante, principalmente na questão hoje, Chapecó, garagem, 58%. Ainda é muito demandada, ainda é uma cultura. E baseado... cultural. A galera gosta de ter carro, gosta dessa mobilidade, né? E eu acho que também tem 2 pontos, né? Um é você ouvir as pessoas, entender a necessidade, e aí sim você trabalhar no teu projeto. Mas também tem aquele ponto que você pode criar algumas necessidades para as pessoas. Trazer inovação que ela vai olhar e dizer, pô, não tinha pensado nisso. Isso que realmente faz sentido pro meu dia a dia. Isso vai me ajudar no meu dia a dia. Então, acho que também tem essas duas... você entender a necessidade real, mas também você causar... Exatamente. Trazer inovações que despertem e dizer assim... Cara, é o que é uma balança, né? Surfar essa onda, né? Eu tenho certeza que o que vai pagar as contas é a real necessidade. Mas sim, você pode explorar um pouco da imaginação. Então, o que eu não acho interessante é imaginar o ideal para você e tentar vender isso para as outras pessoas como um ideal único. Exatamente. Eu acho já é passado. A gente fala sobre gerenciar dados, que é o que vocês vão fazer a mercado, aí você busca o que as pessoas estão querendo, aí você constrói. Por exemplo, na minha percepção, baseado nas minhas experiências, a lavanderia em apartamentos vai acabar com o tempo. Não vai ter espaço de área de serviço, vai ter área de serviço compartilhada. Já é uma realidade, é difícil das pessoas aceitarem, mas muitos estão achando maravilhoso. Vai ter o quê? Vai ter uma cozinha, vai ter sala integrada, um dormitório. Exato, e os apartamentos eles estão ficando menores, que é a tendência, né? É uma nova tendência. Então a gente gosta de provocar tendências também, não somente pensar o que vai ser daqui a 5 anos. Cara, vamos provocar o que vai acontecer daqui a 5 anos. Vamos provocar essa mudança. E eu percebo isso, e a gente gosta também de analisar tendências, porque, detalhe importantíssimo, quando você pensa no empreendimento hoje, tu entende que daqui a 4 anos, quando ele tiver construído, ele tem que ser atual ainda? Essa é a questão. Ele tem que ser atual para daqui a 4 anos. Exato, então você tem que analisar a tendência e falar assim, cara, faz sentido eu colocar isso hoje? Poxa, mas isso aqui há 4 anos atrás já era novidade. Cara, não vai ser novidade daqui a 4 anos para frente. Na indústria automobilística tem muito disso. Exato. Porque não só a complexidade de projeto e a questão de teste, tem que passar por muitos testes, né? E aí envolve a regulação, envolve governo, e aí são muitas culturas, países diferentes. Cara, quando um projeto de um carro chega no mercado, ele tá 8, 10 anos sendo pensado. Exato. Então, olha a dificuldade para se manter relevante. E aí, quando você fala numa residência, no habitat das pessoas, nossa, quem planejou um empreendimento antes da pandemia e vendeu depois? Olha a dificuldade, talvez, para se manter relevante. Continuar tendo talvez um espaço de escritório, enfim. E mudou o mindset da galera. Todo mundo começou a pensar diferente. Por exemplo, home office. Cara, há 2 anos atrás, vamos lá, 2019. Quem falava em home office? Cara, o cara que falava é maluco. Fala assim, cara, esse cara é encostadão, velho. Não quer ir trabalhar. Olha hoje, 2021, 2 anos depois. Home office já é uma coisa natural. Híbrido. É uma coisa natural. Então, assim, você pensar há 2 anos atrás já era uma afronta. Falar, cara, você é louco? Exatamente. Você é louco? Você é maluco? Não. Cara, há 2 anos depois de a gente pensar dessa forma, tá aí, ó. E hoje, detalhe, se você não pensar numa estrutura que te possibilite trabalhar e morar ao mesmo tempo, você já tá defasado. Já tá pensando como há 10 anos atrás. Então até o empreendimento que vocês já conheceram, né, que é o Moonlight, que a gente vai divulgar logo mais, aguardem, como diria o Silvio Santos. Ele foi pensado desta forma, cara. Ele foi pensado durante e no pós-pandemia. Quais são as novas necessidades dos moradores? Então, para você ter uma ideia, aquilo que você falou da lavanderia, você nem sabia, a gente nem comentou sobre isso, mas ele vai ter uma lavanderia compartilhada. Vão ser 21 espaços
vai ter 1.503 metros quadrados de área de lazer para 60 moradores. Então, poxa, mas peraí, para 60 moradores você vai colocar quase 1,5 km de área de lazer? Sim, porque é a nova necessidade. Hoje, se as pessoas... Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas se daqui a 5, 10 anos a gente tem uma nova pandemia, a galera já pensa, fala, pô, peraí. Não vou poder sair de casa, não tenho pra onde ir. É um movimento muito delicado que você percebeu a bagunça que fez no mercado, né? E o que aconteceu de inovação, o que aconteceu de coisa nova? Todo mundo começou a se preocupar com aquelas coisinhas pequenas. Eu falei, poxa, e pra mim foi uma dor ter minhas crianças dentro de casa, trancadas. Cara, quase botaram fogo em casa, velho. É verdade. Subiu a parede. Aí eu penso assim, poxa, olha só. E você começa a conversar com os amigos. Aí todo mundo teve a mesma sensação. Mesma dor. Cara, os caras queriam botar fogo em casa. Poxa, como que a gente faz? Ou o que a gente faz de diferente para que a gente possa proporcionar uma vida melhor para eles? Se caso isso venha acontecer novamente, esperamos que não, né? Mas você começa a se provocar e começa a perceber que algumas dores que você tem, que são muito suas, cara, não é só sua. Explore, converse. Você vai perceber que 90% da galera tem a mesma dor que você. E é aí que você, poxa, furo da bala. Tá aqui. Pô, precisa inovar nessa parte. Então foi aí que a gente começou a perceber que muitas coisas precisava ter um doido, né? Tipo o Cadu, né? Que pensa diferente, fala assim, cara, esse cara é doido, mas poxa, faz sentido o que ele tá fazendo. Por isso que eu falo, gente, respeitem os malucos. Eu sempre falo isso, respeitem os caras doidos. Que ele é doido até vir com uma ideia disruptiva e ganhar muito dinheiro e você fala assim, poxa, o cara era doido, agora é um gênio. Cadu, então, se eu entendi, hoje a Duos é uma empresa que traz realmente uma solução para o mercado. Ela vai estar ouvindo o cliente consumidor final para realmente entregar um produto que seja a cara do cliente, não a cara de quem está vendendo, certo? Mas a Duos é para quem? Quem que contrata a Duos? É o cliente consumidor final que vai comprar seu apartamento ou é a construtora, o investidor? Para quem que é a Duos? A Duos, ela nasceu da necessidade das empresas que pensam em empreendimentos, tá? Inicialmente. Só que a gente percebeu que algumas empresas, por exemplo, grandes imobiliárias na cidade, têm a vontade de ter ou de deixar um legado na cidade e não sabem como fazer. Então a Duos ela participa ativamente de pensar e de fazer com que as coisas deem certo para aquele pensamento, para aquela empresa que quer fazer, quer deixar, deseja fazer um empreendimento imobiliário. Então a gente percebeu que a gente ataca várias dores, seja a imobiliária, que tem vontade de deixar um empreendimento como legado na cidade, é a construtora que não tem tempo de pensar. Então a gente tem uma gama grande de clientes que a gente pode atingir, e não obrigatoriamente aquela construtora que já está consolidada no mercado não seja a nossa cliente. Então, se ela tiver um momento que ela, poxa, peraí, essa galera tá falando alguma coisa que faz sentido. Então, ela pode nos contratar para pensar o empreendimento dela também. Então, a gente tem uma gama bem grande de penetração na questão de idealização. Tô ouvindo aqui, tô fazendo uma analogia com música. Tem pessoas que só compõem boas músicas, mas não cantam. Pô, Cássia Eller, cara. Vou falar de Cássia Eller aqui. Mas você tá compondo boas músicas, são bons empreendimentos, e aí daqui a pouco não vai ser uma construtora que tem um grande poder aquisitivo para construir, tirar aquilo do papel, e talvez vocês não apareçam o quanto vocês mereceriam aparecer por ter a criação, mas o filho tá ali. Você passa na frente assim, ó, eu pensei nisso. Vendeu a música. Cara, eu tenho que falar aqui, porque a gente tá cunhando novos termos a cada episódio. Dá pra dizer, então, que eles são compositores de moradias. Em tese. Olha aí. Ô, Johnny, A gente vai gosta além, de hein? misturar as Você coisas. pode usar como um slogan. Legal. A gente Compositor de... Vende pro moradias, Cadu, compositor Johnny. de moradias. A ideia agora. Exatamente. A gente teve lá o João Loff, montador de apartamentos, aí a gente teve Montador de arquiteto lofts de pessoas. inteligentes. Né? Doideira pensar arquiteto de pessoas agora. Tá anotando compositor de isso, Johnny? moradias. Tá anotando? Tá algum- gravado. Tá gravado. Eu quero 10% do equity pra aí dessa empresa aí que sair, tá? E realmente é isso, cara. A gente ajuda as empresas a fazer, a idealizar e fazer da forma mais assertiva possível isso. Porque não adianta você só ter uma ideia, você precisa colocar na prática, levar para o mercado,
perguntar para ele se ele compra ou se ele vende isso. Então, são perguntas fundamentais para o processo. E eu sei também, Cadu, que você comentou sobre o Car Connect. É mais uma inovação que tu tá trazendo aí. Pelo menos isso enraizado, não foi ainda a mercado, mas fala um pouco aí sobre Car Connect. O Car Connect nasceu de uma necessidade, de uma questão que o pessoal percebia. Nasceu, na verdade, de um problema, de uma dor. Por quê? Os mercados hoje têm uma dificuldade tremenda de colocar garagens para os apartamentos. Por exemplo, você tem uma família com 3, 4 pessoas, que daqui a pouco são já pessoas mais velhas, que precisam de mobilidade, e cada um compra o seu carro. E hoje, normalmente, você tem o quê? Os apartamentos menores, com 1 ou 2 vagas. Então, a gente percebeu que tem um carro, que é o segundo carro da família, que ele fica mais de 92% do tempo parado. Ocioso, sem se mover. Aí, claro, ele fica parado, mas ele não deixa de depreciar. Ele não para de pagar IPVA. Ele não para de pagar manutenção. E às vezes dá mais manutenção quando o carro parado, né? O carro parado dá mais manutenção do que o carro que tá na estrada. Então a gente percebeu uma dor ali que eu falei, cara, não faz sentido a gente não ter uma solução para isso. Primeiro que as famílias grandes têm um carro que fica praticamente o tempo todo parado, é por uma emergência, uma situação atípica daquele casal, daquela família. Mas, poxa, peraí, dá pra gente inovar aqui. E o Car Connect surgiu dessa dor, de tentar trazer uma solução para empreendimentos. Então, o Car Connect, ele é basicamente uma empresa voltada para empreendimentos imobiliários. Então, ela coloca um carro compartilhado para usufruto do condomínio. Então, basicamente isso. Com reserva e essas... É tudo por app. Exatamente. Então, você tem um aplicativo que você vai fazer a reserva, você vai saber se o carro está lá à disposição. E aí a gente sempre faz a máxima, né? Você vai ter um Uber exclusivo do apartamento. Muito legal isso, porque... é um carro por aplicativo apenas para o ambiente do prédio. Exato. É só para aquele edifício. E é só para quem é inovador também. Exatamente. Eu tava pensando... Eu não me imagino, claro, as coisas mudam. Eu sou adepto à inovação, mas eu não me imagino compartilhando carro. Eu gosto das coisinhas no mesmo lugar. Sim. Você não é o cliente ideal, provavelmente. De deixar minha mochila ali. Mas a gente entende que isso tá sendo forçado a essa mudança. E a gente já começa a ceder. Mas se você... Eu queria chegar nesse ponto, cara, se você chegar com um simples argumento de venda, Cadu, sim, que se você vender o seu carro, que te dá R$5.000 por ano de custo, um carro básico. Eu tenho esse dado, tá? São R$11.000 de depreciação por ano. Se você vender esse carro R$11.000, só com o juro no banco, você paga o uso do carro compartilhado. E você continua com o dinheiro lá no banco. Então, assim, as pessoas precisam sentir essa dor. De o dinheiro derreter nas mãos, né? De ter essa depreciação, enfim. Então, total, faz muito sentido. A dor do Johnny, talvez, é uma dor muito latente para alguns. Mas, se você conversa com a galera que não quer... Por exemplo, eu trabalho no centro. Já pensou o estresse que você tem para estacionar um carro, para você achar uma vaga, para você isso, para você... Cara, é estressante. Tu te deixa numa situação bem delicada. E se você tem um carro daqui a pouco compartilhado, alguma coisa nesse sentido, facilita um monte, porque, cara, você pode sair, o Johnny pode sair com o Renan, por exemplo, ou com o Diego. Cara, vamos fazer, eu tenho uma rotina, eu preciso ir no mercado, eu preciso ir no shopping. Cara, vamos lá, pega o carro compartilhado, faz as duas coisas e volta. Claro que a gente não quer substituir o primeiro carro da família, a gente quer substituir o segundo, aquele que tá o tempo todo parado. É isso que eu tava pensando aqui, Cadu, porque talvez essa percepção venha depois. Um exemplo, tem lá a família, então o cara tem o carro dele, surgiu a necessidade da esposa também ter o carro dela, porque todo dia ela tá usando. Surgiu essa necessidade, eu preciso de um carro porque já não estamos dando conta. Sim. Meu marido sai, vai ao trabalho dele, eu preciso ir pro meu trabalho. Então, com a ideia de vocês, vai vir a percepção de dizer assim, eu posso vender então esse meu segundo carro e agora eu vou começar a utilizar pelo aplicativo aqui o carro compartilhado.
Eu acho que é mais por esse caminho, né? Eu ver que, pô, não faz sentido eu ter 2 carros. Então a gente vai segurar um aqui e o outro a gente vai compartilhar. E não necessariamente, porque tem já hoje uma persona que está se desenhando no novo mercado, que é o cara que não quer ter carro. Sim. Só que ele quer ter mobilidade. Olha Total. só como é cômico, né? Ele não quer ter carro, mas ele quer ter mobilidade. Porque ele já percebeu que é muito caro, principalmente a molecada. Cara, eu pergunto pro meu filho hoje, ele tem 10 anos. Pô, filhão, porra. E é aquela coisa que o Diegão falou lá no começo. O sonho da mãe é o quê? É que o cara tenha um carro e trabalhe no Besc, né? Lembra na época, né? Trabalha no Você é concursado, fazer concurso na Caixa Econômica, trabalhar no Banco do Brasil. Porque você trouxe uma informação que eu não tinha esse conhecimento. Eu não tinha essa ideia de que tinha um carro lá ocioso, que ficava parado. 92% do segundo carro da família. E eu estendo isso a casas. Cara, muito mais do que apartamentos. Eu imaginava que era uma... Tem muito carro parado na garagem de casa, que é do senhorzinho aposentado, que ele usa uma vez por semana. Olha só. Entendeu? E tem, cara. Então, assim, a realidade já é enorme em casas. Imagina em apartamento. E é muito legal quando você vai conversar com as pessoas e principalmente perguntar pra quem de fato sabe dessas dores, que é o corretor. Porque, pô, mas eu deixei de fazer negócio lá porque não tinha 2 vagas de garagem, o cara tinha necessidade de ter 2 carros. Poxa, é uma vaga só? Vamos tentar resolver isso com um carro compartilhado. Então é uma dor que foi muito engraçado quando a gente, sabe, deu aquele insight assim, poxa, vamos resolver essa dor. E aí foi onde surgiu o Car Connect. E é uma dor dupla, porque é a dor de quem precisa do carro e é a dor do próprio empreendimento ter espaço para estacionamento. Então resolve 2 dores ali quase que de uma vez só. Talvez 3, né? Porque o cara que não quer gastar o dinheiro, né? Que ele poderia estar economizando esse dinheiro para alguma outra finalidade. Que é meu caso, que eu prefiro então, são esses 3. Investir um dinheiro parado do que... Enfim. Maravilha, galera. Então, já estouramos aí a 1 hora. Vamos tentar... Vamos tentar nos conter aqui, porque começou a ir pro lado da inovação aqui, meu amigo, cara, aí não acaba nunca, começa né? A coçar na cadeira. E detalhe, eu tenho aqui as anotações no caderninho, não falei 10% ainda, né? Mas Então vamos repetir a dose e vamos chamar o Cadu pra mais. Cara, quando lançar esse app, tu volta aqui. Sim, ele já tá lançado, na verdade, né? E a gente... Ó, tem um cara aqui pra te validar, é o Johnny, Cadu. Fantástico, cara. Ele é Docker. Muito bom. Ele é Johnny e o João total, assim, Docker, né? É, legal. Baby Boomer. Mas, viu? Não, tu não é velho, né, cara? Tu tem 20 e poucos. Obrigado. Tá. Meu cara de Baby Boomer aqui, né? Não, Mas da prefeitura, assim. Patrola, piloto de patrola. Não, mas com certeza, cara. Bom de ano, vamos né, ajudar. Quando for, então, pro mercado, volta aqui, por favor, que a gente precisa falar sobre isso. Até como experiência de inovação e de negócio, eu também tô empreendendo aí. Eu acho muito legal conversar sobre isso pra galera entender, né? O que a gente passa, o que a gente vive. E, acima de tudo, agradecer o teu tempo, então, agora, Cadu. E deixar um último espaço aí, se tu tem mais alguma coisa para falar, mais algum outro empreendimento, deixar nosso agradecimento aí pelo teu tempo. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com nós. E legal saber que nós estamos aí numa vanguarda de mercado. Aliás, vanguarda é coisa do passado, né? Vamos lá, a gente tá num mercado inovador. Chapecó tá com um nível lá em cima, então, nos empreendimentos. E cheio de maluco. Muita inovação, cheio de maluco, gente pensando diferente. Legal saber disso. Então, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Deu certo, né, Renan? Pô, a gente tá ensaiando faz tempo. Faz já horas, essa conversa, né? Estão se namorando os dois. Deu certo agora. Eu que agradeço aí toda a disponibilidade de vocês, de ter me proporcionado aí passado um pouquinho da minha vivência, da minha experiência, que, como eu falei lá no começo, não foi um mar de rosas, foi ralação desde o início. Então, pra estar onde eu tô, não fiquei atrás dos livros, né? Eu fui pra prática, foi arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Então, quando eu galgo um degrauzinho, eu tenho uma satisfação enorme, porque eu sei que eu passei por todos aqueles degraus lá embaixo que fizeram com que eu chegasse aqui hoje. E hoje eu estou conversando com vocês, provavelmente pela minha teimosia, né? Porque se eu não fosse um cara teimoso, um cara que gosta de pensar de forma diferente, talvez não seria nem interessante trazer a minha pessoa aqui para conversar, para explicar um pouquinho do que eu faço, da forma como eu penso. Então eu que tenho que agradecer vocês todos aí pela oportunidade. E, cara, tamo aí. Tenho certeza que se a gente fizer uma segunda versão, um segundo podcast, vai ter mais assunto, que vai puxar um terceiro, um quarto.
sou um cara inquieto, já perceberam isso, né? Então a gente realmente gosta de falar e gosta de trazer coisas diferentes e pensar de forma diferente. E quando a gente junta essas galeras aí que pensam de forma diferente, a gente se emociona, se empolga, né? E esse é o real propósito desse canal de comunicação, de conteúdo que a gente tem, Cadu, é falar sobre isso, falar sobre inovação, contar boas histórias, que é o que mais a gente gosta de ouvir aqui, compartilhar conhecimento, né, pra gente desenvolver muita coisa. E, cara, vai ter outros episódios com certeza, é porque a WePlan vai ser fornecedora do Moonlight. É, isso né? aí. Vai, né, Cadu? Ou o que tu acha? Eu não consegui o desconto ainda de 85% pela parceria, mas eu vou conseguir esse descontinho aí. Aí a gente vai fazer outros aqui pra contar essa história. Então, Sim, Cadu, obrigado mesmo aí, cara. Que bom, né, que deu certo. Bom. Depois de E muita siga conversa. a gente nas redes sociais, Pedro Filho _Cadu, dusconexõesenegócios.com.br. Siga a gente tenta fazer um bom trabalho aí e faz com que se vocês trouxerem esse engajamento, essa vontade de querer entender um pouquinho mais, vai só nos dar mais combustível para ser melhores naquilo que a gente faz. Então, eu tenho que agradecer um monte. Siga a gente lá, né? Essa galera... Se tiver um investidor aí também. Exato, investidores. Hoje a gente já chegou num patamar de já ter investidores interessados nos nossos projetos, né? Então, eu até comentei com o Renan, né, Renan? Então, hoje a gente está muito grato e muito feliz porque investidores já entenderam como funciona o nosso trabalho e já se interessaram, e a gente está bem feliz que esses caras estão nos vendo, né? Como diz o Bruno Henrique do Flamengo, outro patamar, né? Outro patamar, né? Maravilha. Então, já está Certo. próximo esse próximo episódio. Certo. Bora! Isso aí, galera. Valeu. Show, valeu. Valeu, Show, valeu. até mais.